para lembrar você que o tempo está passando, como o Marquinhos Graziani disse, e também como o nosso colunista chegou falando aqui, se ele já poderia colocar a sua gorra, o seu gorrinho de Papai Noel, porque o tempo está voando. Seja bem-vindo, Rafa. Bom dia a todos os ouvintes, pessoal da Raízes aqui. O tempo está passando e essa frente fria, essa chuva está vindo para anunciar primavera também. Primavera. E quem não gosta do inverno já está se despedindo e o Natal tá aí, hein? E o aniversário de Marquinhos Graziani também. Olha só. Chega junto com a primavera. Que chique. Eu sou abençoado pelos perfumes da natureza. Com certeza. O Lambra é feita pra você, então. Também, adoro. Minha mãe adorava, minha esposa gosta de flores, por isso que ela me ama. Olha que magia, com certeza. Rafael, o que você preparou para essa quarta-feira para os nossos ouvintes? Vamos lá, trouxe um tema aqui muito atual, muito relevante, que se ouve falar no nosso país já tem aí uns 5, 6 anos aí que a gente comenta. E a ideia é trazer aqui essa ilustração, esse significado, para que nosso ouvinte, ele agora faça uma opção, se ele quiser fazer a opção, consciente de que lado ele prefere ou de que lado ele é mais assíduo, ou que favorece também a vida dele na questão política aí, se ele prefere olhar para o lado esquerdo, se ele prefere olhar para o lado direito. O tema é a história por trás dos pensamentos políticos de esquerda e direita na nossa política aí. Vamos, então, trazer um assunto atual, podemos dizer assim, que também envolve muito esse período que estamos há 11 dias aí do pleito eleitoral. Tá chegando a hora aí, é um assunto atual que tem já seus mais de 230 anos aí de história, né? Da onde vem esse nome, como surgiu isso aí, e aí a gente vai para onde? A gente vai para França, né? Um pouquinho mais de 230 anos atrás, um episódio lá nos livros de história conhecido como Revolução Francesa, né? A França vivia um período muito crítico lá de uma crise econômica muito grande, né? Problemas ali de escassez de alimento, inflação, o pão francês, o filão, estava muito caro, estava muito raro de se encontrar, e o rei da época, chamado Luís XVI, da família Bourbon, começa a fazer algumas reuniões. Tem que resolver esse problema, essa crise econômica e financeira aí. E o nome esquerda e direita começa a partir daí. Quem sentava ao lado do rei? Num primeiro momento, quem sentava à direita do rei era a favor da manutenção do sistema político, do sistema econômico, era a favor da manutenção ou pouquíssimas mudanças. E quem se sentava ao lado esquerdo do rei já queria mudanças mais radicais, inclusive o fim da própria monarquia. Começa aí. Esse é um primeiro momento. No segundo momento, alguns anos depois, na mesma revolução, novas reuniões foram feitas, agora sem o rei já, a monarquia francesa considerada inimiga do país, presa, futuramente seria guilhotinada, novas reuniões são feitas e aí, novamente, quem se senta à direita e quem se senta à esquerda. Quem se sentava à direita nesse segundo momento já sem o rei, era a favor da reformulação dos poderes, né, da poder legislativo, executivo, judiciário, mas não queria tanto a intervenção mais do governo na economia. E quem se sentava à esquerda já queria realmente a continuidade de mudanças mais radicais e incorporar a partir dali uma atenção do governo para medidas sociais para toda a população francesa. Começa aí a discussão, começa aí a pender para os lados da direita ou os lados da esquerda, né? E é interessante porque ali está a base, está a essência desses pensamentos ali, né? Pensamento de direita, então, a partir dali, como que fica definido a essência dessa ideologia política aí? O foco está no indivíduo, o foco está no cidadão e todo tipo de liberdade que ele pode ter, todo tipo de liberdade que ele possa ter, decisões individuais, tá? O individualismo na vida dele, para ele correr atrás do que ele quiser, para ele não ter nada para esbarrar, para ele não ter nada que possa regrar muito aí. Uma palavra que define muito bem é o quê? A meritocracia. Corre atrás, vai atrás da sua vida, o sol nasce para todos, todo mundo tem chance, corre atrás para você ter um sucesso. Enquanto você não está tendo um sucesso, você está numa situação prejudicada, então você tem que acordar para sair daí, né?
não, esse pensamento aí, ele não gosta que o governo interfira em quase nada ou que o governo seja mínimo ali em questões básicas. Que o governo não interfira para não dar margem de uma manutenção ou até mesmo de uma manipulação social. Essa é a essência aí do pensamento de direita, filho dessa Revolução Francesa. E o pensamento de esquerda, né? O pensamento de esquerda, que vem daí, traz na sua essência o coletivismo, né? A coletividade, traz na sua essência a igualdade, as condições sociais iguais para todo mundo. Sendo necessário até mesmo a intervenção do governo, a intervenção do Estado. Ou seja, o governo deve atuar para ajudar a inibir ou diminuir ou até acabar com as diferenças sociais dentro de um país. E essa essência aí, ela vai ter as suas transformações. Nasce então a ideia de direita e esquerda na França, no mundo, e vem até para cá nos dias de hoje. E analisando historicamente, tem-se notícias de que nessa época já existia ladrão tanto na direita como na esquerda? Ladrão no qual sentido? De corrupto? Corruptos? Ah, mas com certeza, né? Acho que a corrupção ela é tão velha quanto a criação dos governos aí na história da humanidade, né? E não tem lado, né? A ganância, o egoísmo, a vontade aí de crescer ou até mesmo de passar a perna nos demais, coloca aí a pessoa errada que possa estar no governo, possa estar no poder, né? Com o tempo, algumas mudanças foram feitas. Por exemplo, quem pensou na Revolução Francesa de ficar do lado esquerdo naquela época, não tinha ideia, por exemplo, da participação feminina na política naquele momento. Há 230 anos atrás é muito tempo para se pensar numa questão feminina na política, por exemplo. E foi incorporando, novas ideias foram surgindo. Século XIX nascem correntes, por exemplo, socialistas. Século XX nascem correntes fascistas, né? E o que vem para cá, o que vem para os dias de hoje? A direita e a esquerda se embolaram, a direita se dividiu em várias direitas, a esquerda se dividiu em várias esquerdas, e aí ficou agora aquela salada de frutas junto com a salada de fruta também tem berinjela. Ficou centrão. Ficou centrão, né? Junto com essa salada de fruta aí tem pepino, tem berinjela, tem até carne nessa salada de fruta aí, viu? E aí você tem, por exemplo, centrão. Aí você tem a centro-direita, você tem a direita, você tem a direita extrema. Do mesmo lado você tem, depois do centrão, centro-esquerda, você tem a esquerda, você tem a extrema esquerda também na política. Tá Ou seja, aqueles que ficam em cima do muro, né? Depende para onde for, para onde ventar vai. Para onde ventar vai, e é interessante porque também tem aquela pessoa que vai pensar assim, olha, para mim a vida do indivíduo, ele tem que ter a meritocracia dele, ele tem que correr atrás, ele tem que ralar, ele tem que conquistar. Mas o governo não pode deixar de lado algumas questões básicas, por exemplo, aí de alimentação, moradia, por exemplo. Então, às vezes ele se mistura, ele cruza a ideia de direita e esquerda. Não dá para ficar só de um lado, realmente, né? Tem que se pensar dos dois lados, porque dependendo da sua condição, da sua classe, da sua vida, você vai precisar talvez do governo ou não, né? E dependendo da situação, você tem que correr atrás, tem que batalhar. Nossa ouvinte, a Denise Pereira, a opinião dela, ela falou que hoje está ocorrendo muito fanatismo e pouco pensamento no povo. Muito fanatismo, aí a gente já vai para um lado que das bandeiras, né? Esse fanatismo traz pessoas que vão ser aí, entre aspas, pai dos pobres ou pai dos ricos, pai da nação, o meu governante, né? O meu político. Não é para todo mundo, né? Para todo mundo. Alguns temas, eles estão acima da direita e da esquerda. Por exemplo, a democracia. Os dois lados têm que valorizar a democracia, a participação popular. O sufrágio, né? O sufrágio, todo mundo ter direito de participar. Os direitos iguais para todo mundo, né? Questão de preconceitos, aí, o combate ao racismo. Tem que ser da esquerda para combater o racismo, tem que ser da direita para combater o racismo. No caso do Brasil, dos dois lados você tem que combater o racismo aqui, que está no nosso DNA, infelizmente, né? A questão aí do meio ambiente, preservação do meio ambiente, ecologia e tal. Só vai combater ou só vai preservar o meio ambiente ideias quem é da direita ou quem é da esquerda. Ambos os lados têm que preservar isso aí. Eu acho que são temas aí, vamos dizer assim, transversais a essa ideia,
que não precisa ter um lado para defender. Ambos os lados defendendo, todo mundo sai ganhando nesse caso aí, né? Rafa, é também um ponto interessante, né? Que muito se ouve durante pleitos eleitorais, eu acho que em todo o país, que depois do período eleitoral, não importa quem vença, teremos apenas uma bandeira. E nada se ocorre disso, né? Engraçado. É uma coisa que a gente vem lutando aí também no nosso país, né? De ter essa ideia de que quem ganhar a eleição vai ser o presidente para todos ali, né? Do país inteiro, independente de quem ganhar, né? Presidente ou presidenta, vai se saber, né? Ganhou a eleição, é para todo mundo. Ganhou para governador de estado, é o governador de todo mundo, né? Poxa vida, mas eu vou torcer para aquela pessoa dar certa no governo se eu não votei para ela ou se essa pessoa é minha inimiga. Não, essa pessoa ela tem que dar certo, para o país dar certo, para sua vida dar certo, né? Torceu, fez campanha, votou, escolheu tal candidato, ótimo, ganhou, maravilha, não ganhou, vamos torcer para quem vai começar, né? Vamos somar. Tanto o posicionamento de direita como de esquerda, eu, na minha opinião, acho que é importantíssimo, né? Porque não deixa o negócio ficar folgado, né? Puxa-se aqui, puxa-se ali, para tentar ajustar e exatamente trazer essa sensação, né, de bem-estar para a população e também não só a sensação, mas sim o que realmente deve ser feito, né, pelo Estado, né, aos munícipes aí. Exatamente. Na política, desde que os gregos criaram há mais de 2000 anos atrás, política de polis, a arte de cuidar da cidade, você tem que ter o pensamento opositor ao seu, você tem que ter um pensamento que vai fazer, opa, peraí, você está esquecendo disso, isso aqui é importante. Tem um grupo aqui que é a minoria, ou às vezes é a maioria, e você está esquecendo desse grupo que é a maioria aí nesse governo aí, ele também tem que fazer parte, né? Sim. Se aquele grupo está torcendo para você como presidente, como governante, você não pode esquecer dele também aí e trazer ele para o seu governo. Da mesma forma que a gente possa ter uma certa ideologia política, temos que respeitar também o outro lado, né? Claro, evidente. Aquele outro lado aí a gente já engaja com a da semana passada, né? E lá é Isso. um brasileiro, é seu compatriota também. Aham. Ele só pensa diferente, mas ele merece o seu respeito aí. E que assim como você está torcendo por você, torça por ele também. Até mesmo esse respeito, né, que a gente tem que ter para um companheiro tal, que de repente não tem a mesma opinião, né, política como a sua, para depois, se de repente o candidato dele ganhar lá na frente, você poder bater um papo com ele e falar, tá vendo só, começou já a fazer nhaca aí, ó. Pois é. Né, você defendeu tal. Então acho que também é por aí, né? Só que o que nós estamos percebendo, principalmente aqui em nosso país, é que muitas pessoas estão com medo de opinar para não criar um atrito com um amigo, com um familiar, por conta do fanatismo, como a nossa ouvinte mesmo disse. E isso vem preocupando muitas pessoas. Preferir ficar neutra, quietinha no canto dela, para não arrumar confusão. Sim, a nossa ouvinte, ela foi muito feliz na fala dela, né? O fanatismo leva ao extremismo. E o extremismo, o fanatismo faz que você idolatre o seu lado e odeie o lado oposto, né? Você cria bandeiras, você cria times de futebol, né? Você divide tudo. E aí a gente vai pro lado humano da questão, né? Saber ouvir, saber falar e saber ouvir também, saber respeitar, aí que começa um diálogo, né? E nem tudo que uma pessoa vai falar é exclusivamente lixo. Pode ser reaproveitável aí dentro da sua própria concepção política, não é? Rafa, nosso tempo está se esgotando e semana que vem nós estaremos a 4 dias do pleito eleitoral. Acho que nós podemos dar uma continuidade nesse tema que nós estamos abordando desde a semana passada e vai ligando para a gente poder contribuir também com a população que vai às urnas no próximo dia 2 de outubro. Com certeza, a população ela precisa ser instruída, ela precisa ser informada. Aonde a gente quer chegar com tudo isso, né? Que no momento que ela for votar, ela tem uma decisão consciente, que ela vai votar porque ela entendeu que aquele candidato, aquela candidata é melhor para ela e ela também acha que aquele candidato e aquela candidata é o melhor para o país, para o estado, não é? E que ela faça isso consciente, que ela faça isso entendendo os motivos que levam ela a fazer isso. Pois é, para que todos nós possamos pelo menos sentir uma certa segurança social, né? Isso é importante para todos, a gente poder viver bem,
né, viver em paz, porque do jeito que tá. Exatamente, segurança social, que a gente possa acordar esperançoso cada dia aí, sabendo que a gente vai ter um dia pela frente, que a gente vai conseguir chegar à noite aí com as nossas famílias. Né? Rafa, Gabriel Piscinin não vai aparecer hoje porque ele está dodói. Então, o professor aqui falou que vai assumir o giro esportivo. Brincadeira. Mas a mamãe dele, a dona Sandra Piscinin, ela deixou o seu recadinho aqui no nosso Facebook. Hoje, 21 de setembro, nós temos uma comemoração. O Dia da Árvore, que antigamente ela falou que nos colégios era muito bem comemorado. Bem lembrado. Bem lembrado. Desde primeira série, né? O primário lá, os professores já davam aquelas folhas para você ir pintando, para você já ir criando uma certa... Exatamente, né? Por que não fazer o Dia da Árvore ou o Dia do Meio Ambiente, né? O Dia da Preservação, né? O Dia de plantar uma árvore, né? São tradições que não devem se perder. Fazer um desenho de uma árvore, você vai estar desenhando numa folha de papel. Então, você está matando uma árvore. A árvore foi cortada para fazer isso, né? Mas é uma tradição, merecido. Precisamos das árvores, né? A gente brinca. Pena que ela não dá Wi-Fi. Já pensou se a árvore desse Wi-Fi, né? Mas ela dá muito mais que isso. Aí ninguém cortava. Bem lembrado. Rafa, um abraço. Até semana que vem. Muito obrigado. Até semana que vem.